Procurador Alan Mansur, bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes. Alan, eu vou começar te pedindo para explicar, para quem ainda não entendeu, o que é essa PEC 37. Eu te confesso que, mesmo tendo feito aquela sequência de entrevistas e tendo conversado com diversas pessoas, lido bastante, eu não sabia a dimensão que ela alcança, impedindo também tantos outros órgãos, além do Ministério Público, de investigar, como o INSS, o COAF, o IBAMA. O que é essa PEC 37 e qual a razão dessa proposta? Bom, Beth, é importante esse debate para a gente poder explicar, esclarecer alguns pontos. Exatamente isso. A PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional que ela quer mudar a Constituição Federal. Ela quer dizer que na Constituição Federal que o Ministério Público não pode investigar. E só quem pode fazer investigação criminal, na verdade, ela reserva a investigação criminal, ela cria o monopólio da investigação criminal para a Polícia Civil e Polícia Federal. Criando esse monopólio, ela coloca que não pode investigar tanto o Ministério Público quanto o IBAMA, Receita Federal, Banco Central, enfim, todos os órgãos que também apuram crimes. Então, isso cria um monopólio exclusivo, a exclusividade da investigação criminal pela polícia. Então, o Ministério Público, nesse caso, por exemplo, ele só vai poder ficar aguardando o trabalho da polícia. Ele não vai poder investigar crimes, violência policial, de respeito aos direitos humanos, crimes financeiros, crimes do colarinho branco, enfim, tudo isso ficaria sob exclusividade da polícia, o que, no nosso entender, seria bastante prejudicial para a democracia e criaria, em vários casos, impunidade. Uhum. No mínimo, né, Alan? No mínimo, levaria a uma sobrecarga quase que impossível, né, para as polícias. A gente já tem hoje, por exemplo, não sei como é no caso da Polícia Federal, mas no caso da Polícia Civil, a gente já conversou com diversos pesquisadores, os índices de resolução de crimes são muito pequenos, né, não chegam a 10% nas melhores situações. Então, você teria que criar uma estrutura muito diferente da que se tem hoje, no mínimo, para que isso pudesse ser feito, senão a impunidade ela estaria praticamente assegurada para muitos, não? Pois é, a gente tem uma resolução de crime, de homicídios, por exemplo, cerca de 10% no Brasil inteiro, de 10% a 15%, dependendo do estado, enfim, o que é muito pouco. E esse mesmo índice praticamente ocorre em relação a outros crimes contra a administração pública. Então, mesmo criando uma superestrutura da polícia, investindo talvez o dobro de recursos financeiros na polícia, mesmo assim, teriam muitos crimes que não seriam esclarecidos e que também tem crimes que a polícia entende que não são necessários serem esclarecidos. Por exemplo, os crimes na época da ditadura militar, a polícia entendeu que não era cabível a investigação e o Ministério Público Federal investigou e entrou com ações penais no Pará e São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, enfim, são coisas importantes também de serem esclarecidas, muitos crimes financeiros, crimes do colarinho branco, casos de corrupção, que a polícia muitas vezes não investiga porque está sobrecarregada. Alguns casos, muitas vezes, onde só tem um delegado, onde é interior do estado, muitas vezes o delegado não tem intenção porque está vinculado em algumas oportunidades ao executivo. Então, enfim, essas questões são bastante complicadas e hoje é importante lembrar que os delegados de polícia, a polícia está vinculada ao executivo. Como uma força armada, uma força que usa armas, ela deve estar vinculada a algum outro, ela está vinculada ao executivo. E vinculada ao executivo, ela deixa de ter independência. Quer dizer, o delegado deixa de investigar quem ele quiser, porque algumas vezes ele pode sofrer pressão e a gente sabe na história que existe pressão, sim, sobre a polícia. Então isso é muito prejudicial para a democracia, porque pode atender o governante de plantão. E na verdade não é essa a intenção da democracia, é que a investigação criminal seja de uma forma republicana. Isso é importante, mas isso não vai ser garantido que cada polícia tenha essa investigação. Então isso é bastante importante que as pessoas, né? E eu acredito, Beth, hoje que a população já
já recebeu a mensagem da PEC e já está exatamente sabendo qual é o prejuízo dela. Então isso é muito, muito interessante, porque nesses protestos nacionais a gente já verifica que a população já levantou a bandeira contra a PEC da impunidade. Isso é bem interessante porque as pessoas já colocam essa discussão no seu dia a dia. E saber como o Ministério Público investigando ou não pode afetar no seu dia a dia, isso é muito importante. Uhum. Tanto que, né, Alan, foi suspensa a votação que estava prevista para o dia 26, quer dizer, a sociedade começou a se mobilizar, isso entrou nessa pauta também das manifestações, eu vi muita gente carregando já cartazes, não a PEC 37, e haveria uma manifestação específica, né, contra ela, e o Congresso decidiu retirar de pauta, quer dizer, parece que já está evidente que as pessoas estão conhecendo mais e estão achando que, como outras coisas, outras questões, nós precisávamos de outras leis e não de votar uma proposta como essa, né? Isso. Em todo o Brasil, a gente verificou na mobilização nacional que muitas pessoas estavam com cartaz contra a PEC 37, que é a PEC da impunidade. Enfim, então isso foi bem interessante, que mostrou que o povo carregou essa bandeira. E essa é uma bandeira específica contra a corrupção, quer dizer, é uma bandeira concreta. E com risco de aprovação muito grande, já que ela estava prevista para ser votada na Câmara no dia 26, agora de junho. Então, quer dizer, a comprovação da PEC, o povo sabe que o Ministério Público vai ficar de mãos amarradas. E isso trouxe uma mobilização nacional que demonstra, não, a gente quer mais investigação, a gente quer menos impunidade, menos corrupção, então a gente quer que o Ministério Público investigue. E isso a gente verificou que foi criado, inclusive, movimentos específicos contra a corrupção e contra a PEC 37, que foi denominado no Facebook Dia do Basta, que vai ser feita a mobilização em diversas capitais no dia 22, agora, no sábado. Então, enfim, é importante que o cidadão, o ouvinte, o estudante, o trabalhador que está ouvindo, que possa se manifestar isso. Houve uma votação no site da Câmara dos Deputados agora, com 215 mil votos, 85% da população se manifestou contra a PEC 37. Então, enfim, isso é muito importante e que nesses movimentos as pessoas possam exatamente entender, debater isso em casa, debater isso nas faculdades, nos colégios, no trabalho, e as pessoas manifestarem sua opinião. Se forem contra a PEC 37, leve essa manifestação também, mostre que o povo está alerta, porque só a partir com a mobilização popular se verificou-se a necessidade de não entrar em votação. E hoje, Beth, é muito importante, cada dia a gente recebe mais parlamentares federais se manifestando contra a PEC. O parlamentar federal, muitas vezes, deputado federal, senador, que muitas vezes não exatamente sabia todo o teor da PEC, e quando ele começa a entender o caso, ele fica, enfim, para ele é um absurdo essa PEC. Então, cada dia a gente recebe mais manifestações de deputados federais, de senadores, de câmaras municipais também, deputados estaduais, todo mundo se posicionando contra a PEC. Quer dizer, quando cai no debate popular e as pessoas começam a se indignar com a situação, o parlamentar diz, não, isso aqui é um absurdo mesmo. Então, esse movimento criado é muito importante para a gente debater a investigação. O Ministério Público já propôs agora um projeto de lei para aperfeiçoar a investigação criminal. A gente quer que seja aperfeiçoado, entende que, de fato, desse debate todo gerando a necessidade de aperfeiçoamento da investigação. Então, já foi proposta, inclusive tem parlamentar do própria base aliada do governo que já fez essa proposta também. Então, enfim, a gente está criando um outro ambiente. Em vez de impedir que o Ministério Público investigue, a gente quer dizer que o Ministério Público investigue, mas que seja aperfeiçoada e dada menos burocracia e mais agilidade à investigação criminal. E a gente está, junto com a população, a gente está indo por esse caminho. Alan, gente, nós estamos ouvindo o Procurador da República no Pará, ele que também é da Associação Nacional dos Procuradores
da República, Alan Mansur. Alan, eu queria que você nos dissesse, assim, nos explicasse, basicamente, quais são as atribuições constitucionais do Ministério Público, exatamente o que ele faz. A importância dele, eu acho que nós já notamos nos diversos casos de combate a todo tipo de ilegalidade e eu diria até de maldade. Muitas vezes a gente apela ao Ministério Público, até aqui dentro da rádio, quando a gente é acionada, eu já pedi ajuda ao Alan, porque alguém pediu ajuda a mim. Então, mesmo nessa questão dos direitos humanos, o Ministério Público, ele é muito ativo, e se a gente está fazendo uma proposta de emenda à Constituição, é porque, teoricamente, essa função de investigação está lá. Eu queria que você nos explicasse exatamente isso e nos falasse de um ponto problemático. Caso essa PEC viesse a ser aprovada, quem investigaria a polícia? Porque em toda classe nós temos pessoas, enfim, que são desonestas, que acabam cometendo delitos. Quem investigaria a polícia no caso de apenas a polícia poder investigar tudo que existe? Pois é. As atribuições do Ministério Público na Constituição são a de fazer inquéritos civis públicos, a de requisitar diligências investigatórias, a de acompanhar essas investigações criminais, e o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que também é de investigar em diversos casos. Então, o Ministério Público trabalha no combate à irregularidade no meio ambiente do consumidor, nos direitos do cidadão em geral, na saúde, educação e também na questão criminal. Então, também o Ministério Público cabe acompanhar esse trabalho da polícia. Agora, se a PEC fosse aprovada, o que a gente teria? Que a polícia pudesse... A gente sabe que... E é importante ressaltar, Beth, inclusive, que a maioria da polícia é contra a PEC. Só quem é a favor da PEC são os sindicatos de delegados de polícia. Mas os agentes de polícia, os investigadores de polícia civil, são contra a PEC. Eles representam cerca de 80% a 85% da polícia. Eu queria então, que é bom ser ressaltado que não é a polícia contra o Ministério Público. Na verdade, só quem tem a intenção de aprovar a PEC são os delegados de polícia civil e de polícia federal. Mas a gente entende que se houver crimes cometidos, se fosse aprovado eventualmente a PEC, tivesse crimes cometidos, esses crimes cometidos seriam apurados pela própria polícia. Então, ou pela corregedoria da polícia, enfim. Isso a gente entende que não iria dar a mesma transparência e a mesma efetividade em algumas investigações. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de polícia, a gente está falando de polícia em Brasília, em Rio de Janeiro, São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no interior do Rio, no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, enfim, dos municípios mais distantes, que teria exclusividade de investigação. Então, o Ministério Público no interior da Amazônia, por exemplo, ele ficaria de mãos atadas se ele recebesse uma denúncia de crime. Ele não poderia fazer absolutamente nada. Ele teria que pedir para o delegado de polícia. Muitas vezes não existe uma estrutura da polícia, muitas vezes a polícia está sobrecarregada, que é um fato que todo mundo sabe disso. E também, algumas vezes, a gente tem notícia disso, que muitas vezes o próprio delegado pode estar vinculado a isso. Então, quer dizer, deixar dentro de uma pessoa essa relação de investigação é bastante prejudicial. Isso é bastante... a gente só vai ter prejuízos se deixar, por exemplo, com essa exclusividade sobre isso. Eu ia chamar a atenção e destacar isso que eu considero muito importante, que foi o clima, né, que pelo menos dentro da Polícia Federal essa PEC criou. Nós ouvimos aqui o Marcos Wink, que é presidente da Associação dos Agentes, e eles são radicalmente contra. E enfim, você imagina dentro de uma polícia que você tem todo mundo e o delegado. E aí está todo mundo insatisfeito com essa questão do delegado. Muita gente tem tratado isso, Alan, como uma reserva de mercado, né? Inclusive na hora a gente até comentou isso, na hora de procurar alguém para falar aqui, o que nos resta? A Ordem dos Advogados do Brasil, porque para ser delegado tem necessariamente que ser advogado, e aí não sei se todo
todo mundo sabe, gente, o delegado de polícia, que é advogado, ele ganha o dobro do que ganha um agente que tem uma outra formação. Para ser agente, você precisa ter formação universitária, mas não necessariamente ser advogado. Então, só as associações de delegados